Apareceu aí um slide? Apareceu. Tá certo. Vou botar aqui. Mais alguém que está aí? Não, o pessoal tinha pouco pessoal e eles acho que foram tudo dormir. Tem uma turma que não entra porque trabalha, né? Só a Não. maioria trabalha. Faz comigo. Os que estão ainda ativos é Bárbara. Ó, Bárbara, Tainá, Você, Giovana, Giovana, Inayara, isso, Caroline, isso, Tatiane, isso, Patrícia. isso. Aí tem mais quem? A Raquel, Raquel, Gabriel, Silvana. A Tainá, ela, na aula de hoje, ela não tem, ela tá com o professor Jeta. Ela tá fazendo neuro. é verdade. E deixa eu ver se tem mais alguém. Caroline, Dayara, Gabriel. A gente do quinto é esse mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Tá. Então você me faz isso. Você tem um grupo com todos eles? Tenho, vou criar um grupo. Isso. Aí eu coloco o senhor. Com todo mundo, do quinto semestre, né? Isso. Ainda mais ninguém assiste aula com a gente? Não mais, né? Aquele pessoal do sexto não fica mais. Não, com a gente não. Nessa aula não. Nessa aula não, né? Que é Raquel, Josenildo, Patrícia. Eles ficam com a gente no Na outra prótese e órtese. Isso. E nas outras, né? Do Lau, parece. Do Lau também. Do Rodrigo. Não, o Rodrigo é só a gente. Da Maria Eugênia e do Lau, acho que mistura pessoal. Entendi. Aí eu vou criar um grupo lá da nossa matéria. Tá. Eu vou... Bom, vamos definir algumas coisas aí. Todo mundo tem acesso ao AVA. Sim, todo mundo. Então, eu vou já combinar com vocês aí de responder as perguntas do AVA até essa aula de hoje. Eu vou verificar lá e vou dar uma pontuação que estão me exigindo aí, dar uma pontuação para vocês aí de atividade. Como nós não tivemos ainda nenhuma oportunidade, então eu vou fazer algo mais ou menos assim. Ou a gente faz o contrário, também tem... eu estava aberto aqui, por exemplo, nesse capítulo, nós temos o... Aqui. Que demorou tanto que não respondeu. No livro, você tem 3 perguntas quando acaba, né? A unidade 2.3. Então, no livro, não no AVA, não na coisa, no livro direto. Então, também pode ser isso. Faz essas perguntas, só manda as respostas para mim, pode ser nesse grupo. E já fica valendo a atividade. As Você 3 entendeu ou não? perguntas. Sim, as 3 perguntas Do tá no livro. Né? Vou abrir aqui o livro para você poder ver quais são as 3 perguntas.
Aí tira até uma foto, alguma coisa assim. E aí eu já jogo nesse aqui e fica fazendo parte dessa aula. Você trabalhou essa noite? Eu vou trabalhar hoje. E como é que você está trabalhando? Máscara? Ah, não, então, no caso, lá é conselho, né? Então, os conselheiros, eles estão atendendo pelo plantão, né? Então, dificilmente agora eles estão indo lá. É só o pessoal da segurança mesmo que vai. E E você vai, aí, assim... e você vai como? Assim, a gente vai, aí tinha álcool gel lá, mas acabou. E aí chega lá, a gente lava a mão. É sozinho, né? É um vigilante por plantão. Então, a gente não tem aquele... Não tem ninguém lá, assim, praticamente. Só chego, rendo meu colega, ele vai embora. Depois de manhã, outro colega me rende. Então, a gente não tem muito contato. Entendi. Fora isso, eu só fico em casa. No máximo, eu vou no mercado comprar alguma coisa. Eu não estou conseguindo abrir a janela aqui para ficar maior. Tá. Bom, você entendeu, anotou aí a atividade. Isso, as três perguntas que está no livro, né? Do No final livro de do qual item unidade? 2.3, o item 2.3 do livro, as três questões. Esse, esse. Você não conseguiu falar com mais ninguém do grupo? Não, Tá mandando mensagem, alguma coisa? Você tentou? eu vou... Não, o pessoal já tinha falado que ia sair e a metade não tinha aparecido, né? Mas eu vou avisar para eles e Quais os que vou... tinham aparecido, por favor? Catiane, Gabriel e a Caroline. Ok.
Bom, professor, a não ser que eu tente entrar em contato com o grupo e vejo se ainda hoje dá para eles retornar. Ou prefere fazer outro dia? Então, eu estou tentando pegar a orientação do Samuel aqui, né? Mas não consegui falar com ele. Peraí. Só mais um minuto. Pelo menos eu resolvo isso da questão. Aqui. Tá vendo aí? Deixa eu só tirar essa. Hein, Diego? Sim, estou vendo. Então, essa aí. Tá? São as questões do 2.3. Fazer a pena uma, duas, ao lidarmos com a pessoa idosa. E 3, o popular reumatismo, classificado. Só colocar a alternativa, põe a questão 2, ponto tanto, alternativa 2, ponto tanto, e manda no zap para mim, nesse grupo. E eu já vou lançar, não está lançando, mas são atividades da aula de hoje. Já vai valer para a pontuação que eu preciso ir colocando lá, que nós temos que ir acrescentando, né? E assim eu vou passando algumas outras atividades, inclusive eu posso lançar pelo zap mesmo, alguma coisa no decorrer desses dias. Ok. Então, isso aí está explicado. Bom, a aula de hoje seria sobre o idoso, né? Que nós temos comentado nessa parte, na atenção secundária e terciária. E repetindo algumas coisas, né? Que a população está aumentando, nós temos doenças muito comuns, e os objetivos nossos, que sempre vai ser reabilitar e prevenir, e sempre nós temos mais ênfase na fase motora, né? A dimensão motora que afeta o envelhecimento. É um assunto geral, porque todas as patologias, né? Hoje com o coronavírus aí, o maior medo agora é os idosos. Por quê? Porque os idosos têm uma série de comprometimentos, dentre eles os respiratórios. Eu sempre dou esse exemplo, que o idoso é como um carro sem step, né? Você está na marginal vendo um monte de carro passando. Aquele que furar o pneu parar e não tiver um step é como se fosse um idoso. Ele não vai ter como seguir a viagem, vai depender dos outros. A nossa saúde é isso, né? Você vai envelhecendo e vai deixando as suas reservas para momentos de emergência limitado. E aí você tem essa necessidade de ter um auxílio de umas clínicas médicas, fisioterapêuticas. E é aí que nós entramos. Já na atenção secundária e terciária, principalmente na secundária, a coisa muda um pouco, porque ele já vem com uma série de patologias e problemas todos associados. Ninguém tem uma coisa só, né? Dificilmente um idoso vai chegar para você e falar: eu tenho um entorse de tornozelo, você cuida para mim? Tá, eu cuido, mas eu tenho hipertensão, eu tenho um problema de Parkinson. Eu mesmo fui atender um senhor recentemente que ele tem fratura de fêmur. Coisa super tranquila, estava no andador, só estava aguardando aí para pôr o pé no chão, tá. Chegou lá, o homem tem um Parkinson tão acentuado que se ele deixar de tomar medicação, deu meia hora que ele não tomou medicação de hora em hora, ele trava. Tem uma parte psicológica e uma parte realmente fisiológica. Um outro mundo. Eu falei, nossa, eu tive que refazer toda a fisioterapia, o meu planejamento, aquilo que eu estava achando que era
mamão com açúcar, mudou muito, né? E ao mesmo tempo foi um grande aprendizado. Ele já está na bengala canadense, já está até mais por segurança do Parkinson do que por causa da fratura que já está consolidada praticamente. E para ajudar, ele teve uma fratura de punho e uma outra queda que dava dificuldade para ele poder usar o andador. Então, para você ver, a coisa vai complicando, né? E aí, como é que você faz, né? São pequenos detalhes do dia a dia, que só passando por ele mesmo, né? Uhum. E as doenças que nós temos aí, o Parkinson, o Alzheimer, o ELA, né, esclerose lateral amiotrófica, o reumatismo, osteoartrose, que é a artrose mesmo, né? A gente chama de artrose. Osteoporose, problemas na cervical, na lombar, e as doenças cardiovasculares, que é o que mais mata no Brasil, são as doenças cardiovasculares. E eu sempre pego nesse pé, né? E são doenças que normalmente podemos evitá-las, a grande maioria, né? Com alimentação, tratamento periódico, consulta, adequação de medicamento, que é outro equívoco muito grande das pessoas. Vai no cardiologista, começa a tomar um remédio para hipertensão e nunca mais volta. Eu estou tomando o mesmo remédio, a mesma dosagem há 3, 4 anos. Como? Se o seu corpo mudou, você envelheceu, você mudou os hábitos, você mudou de emprego, você separou, você fez um monte de coisa e continua com a mesma dose, com o mesmo remédio. Você tem que voltar lá, é um tratamento. De repente precisa aumentar, diminuir, mudar. E aí você fica brincando com isso, você acha que está tranquilo. Um dia você tem um pico de pressão alta, né? E tem um AVE. E aí? Né? Aquelas sequelas, aqueles problemas todos que nós conhecemos tão bem. Um dos melhores recursos para tratar o idoso é a hidroterapia. Teoricamente, é muito legal isso. É a pura verdade. Mas qual o número de pessoas que tem acesso à hidroterapia no total é muito menor. E sem contar que as pessoas, muitos têm medo e a dificuldade para entrar e sair da piscina, que é outra coisa muito questionável, né? Nem toda piscina tem uma rampa que você vai descendo gradualmente. Problema com cloro é outro problema que alguns têm alergia ao cloro. E as otites por repetição, né? Que você vai se expondo à água e tem umas inflamações de ouvido. Isso também limita muitas pessoas. A vantagem disso é que você tem os sistemas, os exercícios musculares, né? Neurológico, cardiovascular e respiratório dentro da água. Você tem as vantagens da água, que por si só você tira ação da gravidade, tem um empuxo, você tem uma resistência, tem uma série de vantagens, né? Principalmente lúdicas, as pessoas gostam, aqueles que vão se divertem, a grande maioria. E você consegue tratar e prevenir e manter, principalmente a parte muscular e esquelética, principalmente as artroses, né? Da cintura para baixo, artrose de quadril, joelho, problemas de tornozelo e pé, e lombar, né? Sacroiliaca, hérnias ou osteoartrose do platô do sacro com a L5, realmente é muito complicado. Então, a carga em si, né, a hora que você põe o pé no chão, você sente a dor. Como é que você vai tratar isso? Na água. Na água. E tudo que você faz na água, depois você tem que te levar para o solo para tratar, né? Não é tão simples assim. Não é só água. Eu acredito na terapia completa. Eu nunca acredito que uma receita, um remédio só pode curar todas as doenças. Isso é uma opinião pessoal minha. RPG, Pilates, hidroterapia, assim. Não existe isso. Esse aqui é bom para tudo. Não. Ele é muito bom para esse momento, para essa pessoa, e pode, em outro momento, com a mesma pessoa, ter outras opções, né? É assim que se faz a fisioterapia. A cada sessão, uma nova avaliação do que está acontecendo. A cinesioterapia, que entra toda aquela mecanicoterapia, toda aquela nomenclatura, etc., nós temos basicamente isso aqui: exercícios ativos, resistidos e passivos.
O exercício você fortalece a musculatura, como? Com a sarcopenia, né? Você está aumentando o número pela hipertrofia, você aumenta o número de células do músculo, ele cresce, né? Principalmente o músculo do assoalho pélvico em continência urinária, você tem que ter um exemplo que, né? Não é só bíceps, quadríceps, a coisa vai muito além disso. Assim como o AVC, quando você tem uma lesão, você vai ver que a pessoa, ela não é só o braço, a boca e a perna que fica ruim. O estômago, o intestino, a parte do pulmão, a parte do intestino que ficou daquele lado, tudo que está daquele hemicorpo vai ter problemas. O envelhecimento é a mesma coisa, não é só rugas, músculos que ficam ruins. Os músculos que têm musculaturas lisas ou estriadas, por dentro também ele fica muito mais complicado. Então você tem que trabalhar como um todo. Quando você faz o exercício respiratório, não é só para respiração, só para o pulmão. É para a caixa torácica. Você está fazendo o abdominal, você está protegendo a caixa torácica. Você está fazendo um exercício para os braços, você está ajudando o seu tronco. E assim sucessivamente, né? Então eu quero sempre tirar essa visão específica da região a ser tratada. O idoso nunca pode ser visto como um pedaço. Ele tem que ser visto como um todo. E não é todo mundo que tem esse hábito, né, de ver ele como um todo. Nem ele mesmo, porque ele vai te procurar para um problema e você quer tratar vários, e ele fala assim, pô, mas eu só quero tratar da lombar, o senhor está falando que eu tenho que cuidar do meu pescoço, andar diferente, pôr o calcanhar no chão. Pois é, tudo isso é o que vai tratar o senhor. E aí entra exercícios aeróbicos, que tem um impacto em caso de osteoporose, quer dizer, correr, trotar, né? E fazer o coração ter uma parte cardiovascular. E propriocepção e equilíbrio, que é fundamental no idoso, né? Prevenir quedas. Sempre. Esse negócio de prevenir quedas parece uma coisa tão chata, né? Mas é como você tomar um remédio para a sua imunidade. Imagina se todo mundo tivesse um remédio excelente para a imunidade, todo mundo tivesse a imunidade bem alta. Pouquíssimas pessoas iam pegar esse vírus ou qualquer outra gripe. Prevenir queda é a mesma coisa, porque um idoso que caiu, ele é um início de uma problemática enorme para todos, para ele mesmo, para a família, para a sociedade. Ele pode machucar, ele pode cair, quebrar, ele pode ter uma convulsão, ele pode ir a óbito, ele pode quebrar uma costela, ter uma fratura de fêmur, ele pode quebrar, ter uma fratura, um TCE, quer dizer, então você está prevenindo quedas, sabe, é a mão de Deus. Um fisioterapeuta que faz um bom trabalho e tem essa percepção, ele não sabe o bem que ele está causando para essa pessoa e para todo mundo em volta dela. Diferença de senescência e seninidade, né? A seninidade é a perda das fisiologias da pessoa e a senescência é o que vai acontecer naturalmente no processo de envelhecimento, não é doença, né? Senescência, você está ficando velho, tá bom. Isso é ruim? Não, isso é normal. A mulher tem o climatério, a menopausa, nós temos a perda de flexibilidade da perna, fica com rugas, os cabelos ficam brancos, vai ficando um pouquinho surdinho, um pouquinho ceguinho, né? Pensa no Xuxa que você vai entender isso. Autonomia e independência, esse é o problema. Que aí depende muito da família e de como nós podemos fazer um trabalho preventivo para que todo o resto você vai diminuir o aspecto, mas autonomia e independência também. Voltando aqui, senilidade, aí sim, já é uma coisa de doença, né? Senil e idade. Aí você tem demência senil, né? Demência da idade. Aí você tem a perda hormonal, que impede a infertilidade. Você tem a osteoartrose, que pode levar a uma doença séria, porque vai perdendo a cartilagem. Até aí tudo bem, mas a partir do momento que a coisa fica mais acentuada, vira uma doença que chama osteoartrose. Essa perda de autonomia e essas dificuldades pode levar a uma depressão. Você pode ter uma diabetes, que é um outro problema sério que muda todo o conceito.
doenças neurodegenerativas, câncer, dependência. Então, isso entra mais na parte de senescência, senilidade. É uma diferença que é sempre bom a gente tá entendendo. Aqui, repete-se alguma coisa, mas é para fortalecer o entendimento da população idosa. Ela é frágil, dependente, né? Pode estar num asilo, tem medo de queda, medo da morte, problemas de mobilidade, de se locomover, que são percebidos ao longo do tempo. Então, qual que é o nosso objetivo, os fisioterapeutas? Melhorar essas condições de idoso, para que se sinta útil, né? As suas atividades de vida diária, sem depender de outras pessoas. Olha que coisa linda, né? Você ajudar uma pessoa que ela não dependa de outras. Só quem um dia dependeu de outro vai entender isso. É um exercício bom. Você também não pode ser orgulhoso a ponto de falar, eu não quero depender de ninguém, porque é um processo natural da vida. Você nasceu e foi dependente de alguém. O mamífero, o homem, ele não sobrevive sem o auxílio de alguém. Se ele nascer e não tiver ninguém, ele morre. Então, alguém tem que dar a comida dele, proteger ele e cuidar dele. E o nosso envelhecimento final caminha para isso. Alguns com mais cuidados, outros com menos cuidados. Então, nós temos que nos preparar para permitir que as pessoas cuidem de nós e fazer com que eu me cuide a ponto que esses cuidados sejam leves. É lógico que tem uma série de fatores hereditários, sorte, cuidados, fatalidades, mas é uma questão de matemática, né? Você faz um trabalho bem feito, você diminui a probabilidade. Também não adianta, você está parado, vem um carro, bate em você, você é idoso, quebrou todos os seus ossos, não há o que fazer. Mas a sua recuperação, se você tem uma boa saúde, vai ser melhor do que aquele outro que não tem uma boa saúde. Então, sempre tem um ganho, né? A fisioterapia, se ela se apegar a isso, ela vai viver de idoso, porque se nós, em 2050, vamos ter mais idosos do que jovens, vai ter fisioterapeutas idosos cuidando de pacientes mais idosos, ganhando dinheiro com isso. Porque são pessoas que precisam e vão pagar por isso. Eles vão viver até os 100 anos. Tá certo? A fisioterapia na atenção secundária apresenta as alterações. Esses idosos já vêm com esses problemas, né? Então, é diferente, que eu estava falando no começo da aula. Quando esses idosos chegam, eles chegam já com um monte de problemas, né? Patologias ortopédicas, neurológicas, cardiorrespiratórias, tudo junto. E ainda alguns apresentam fase terminal. Esse cuidados paliativos, na minha opinião, está equivocado. Cuidados paliativos não é fase terminal. Cuidados paliativos é uma doença que não tem cura. Você pode ter 30 anos, ter uma doença que não tem cura e ser classificado como cuidados paliativos. Antigamente você tinha essa visão que cuidados paliativos eram fases terminais. Depois a gente vai falar uma aula, eu vou trazer uma pessoa para dar um seminário para nós sobre isso, uma médica, uma fisioterapeuta que trabalha com isso. É muito interessante essa mudança de... E é uma área também que se trabalha muito a fisioterapia. Às vezes acho que você vai cuidar só de pessoas agonizantes, não. Você vai fazer um trabalho muito legal para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida, mesmo sabendo que não tenho cura, vou ficar sofrendo, mas eu posso viver bem até, né? E posso levar 20 anos até morrer. Você tem uma esclerose lateral amiotrófica, e aí? É uma doença, prognóstico definitivo, não tem cura, você vai morrer, mas você pode ter 30, 40, 50 anos e você pode morrer em 10, 15 anos. Como vai ser isso? Né? Então, não é uma fase terminal, é uma fase transitória. Também ela pode ser realizada em clínicas, situações de longa permanência, eles chamam de LPs, que são as casas de repouso como um todo. Centros de referência, que tem até alguns do governo, centros de reabilitação e domiciliar também, né, que é outro fator, que é onde nós ganhamos nosso dinheiro também. Muitos idosos não têm condições de sair de casa, ou os filhos não têm condição de levá-los, porque trabalham, e lá vamos nós
para a casa do idoso. As doenças que mais acontecem, de novo, no idoso, são essas. Deixa eu voltar para lá. Neurologia, Alzheimer, Parkinson, traumas e luxações na parte ortopédica. Síndrome do imobilismo, isso é uma coisa muito importante. O que é uma síndrome do imobilismo? Pô, aquela pessoa que fica muito parada, o velhinho que está na cama e não se mexe, para a família, às vezes, dá comida, põe roupa, aí tira da cama, põe na poltrona, põe no sofá e fica, né, movimentando muito pouco, você perde músculo, você atrofia a musculatura, você perde massa magra, você diminui a ADM, você tem problemas vasculares. É complicadíssimo. É, inclusive, uma boa opção de TCC ou estudo a síndrome de imobilismo. Vocês têm ideia, em 72 horas que você ficar na cama, você quer ficar aí direto na cama vendo esse monte de séries, fique sabendo que você vai perder massa muscular, se você não ficar andar e dar uns pulos aí se mexer. Ok? Problemas cardiovasculares, as coronopatias, insuficiências cardíacas, AVS, hipertensão, problemas respiratórios, pneumonias. Eu acrescento aqui também a asma, um fator muito importante na secundária, quando você tem a crise asmática, que pode levar, inclusive, a óbito. E tem a reumatologia, que é aquilo que nós já falamos, osteoartrose, osteoporose, problemas lombar, cervicais, saúde da mulher. Nós temos câncer de mama, incontinência urinária. Na saúde do homem, você tem o câncer da próstata e as doenças metabólicas, você tem principalmente o diabetes, né? Aí eu repeti esse slide para falar só do reumatismo também, que é outra coisa. A clínica reumática no idoso, ela é predominante, porque o que é um reumático? Uma doença que não tem cura, que vai ser limitante, degenerativa, agressiva, e você vai ter que conviver com ela. Então, é muito exercício, muito remédio, tem a crise, a autoimune, principalmente. Aí você entra na crise, sai da crise, é aquela pessoa que sempre tem um quadro até de melancolia ou depressão, porque não vê perspectivas. Nem todo fisioterapeuta gosta de trabalhar com reumatologia, porque a ortopedia você quebrou, consolidou, ficou bom, tchau. Reumatologia não, né? Normalmente ele melhora ou piora, melhora ou piora. Vai ter esse quadro. Saiu da crise e voltou para a crise. E aí você tem, por exemplo, reumatismo em partes moles, tendinite, bursite. Aí aqui, lógico, tem a tendinite e a bursite por esforços repetitivos, aquela pessoa que não muda o hábito. E tem outras que é um problema do próprio tendão, da bursa, que já estão desgastados, não vão ter cura, recebem uma agressão do próprio corpo, etc. As doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, esclerodermia, aí você tem espondilite anquilosante, as doenças degenerativas, osteoartrose, artrites, fibromialgia, raquialgias, cervical, lombar, doenças infecciosas, febre reumática, artrite bacteriana. Isso aqui realmente é complicado, é dolorido, é chato, é triste. A gente faz para a pessoa sofrer menos. E as metabólicas, que é a gota, a osteoporose, além da diabetes. O gostoso de trabalhar com idoso é que você aprende tudo. Você aprende tudo, né? Quem sabe trabalhar com idoso, eu, lá, tivemos décadas de casa de repouso. Olha, não tem escola melhor. E não é para ficar pegando a mão do velhinho, chamando da velhinha, do velhinho. Não. É ver uma possibilidade de melhora dessa pessoa com o seu trabalho. Por quê? Que é aqui que eu quero bater esse papo. A atuação da fisioterapia na atenção secundária é reabilitar, prevenir e manter a funcionalidade e amplitude da capacidade funcional, uma das capacidades mais afetadas no processo de envelhecimento. Ou seja, a capacidade funcional é o que piora, é o que ele mais perde. Infelizmente, essa perda dessa capacidade está associada à condição de fragilidade,
dependência, instituição, risco de queda, morte, problemas de mobilidade, que são percebidos ao longo do tempo. Ou seja, dá para ser trabalhado de início. Você pode começar a fazer um trabalho preventivo com um idoso de 60 anos, já que é classificado hoje como 60 anos, e pasme, você vai ter um cliente para 30 anos. Um trabalho preventivo, né? Ele pode ir para a academia, mas ele pode fazer exercício na academia. Tá, o idoso de 60 anos fazer academia vai prevenir tudo isso, não é seu cliente, cliente na academia, não é seu paciente. Mas, ele tem diabetes e hipertensão. Opa, agora ele passou a ser um paciente. Eu trato melhor dele, né? E posso fazer o que a academia faz, eu vou mandar para a academia, mas eu faço um pilates, eu faço um RPG, eu faço cadeias musculares, eu faço um Kabbat, eu acrescento conceitos do GTS. Nossa, eu tenho uma infinidade de coisas que lá na academia, meu amigo, não dá, não tem. Eu faço uma propriocepção, eu faço um trabalho lúdico, eu faço um trabalho cardiovascular. Então, essa pessoa de 60 anos vai ter uma qualidade de vida que ela vai investir na fisioterapia e não gastar na medicação em cuidador, em enfermeiro, uma série de coisas. Se a família perceber isso, você colocar isso na ponta do lápis, as vantagens que você está, o valor agregado à sua profissão, a hora que você cobrar, ela não é cara, porque ela é tão eficiente e tão ampla que é um ótimo negócio para quem faz, né? A fisioterapia, o objetivo é que o idoso possa se sentir útil e capaz, sempre, né? Sem depender dos outros. Fibromialgia, trem, né? Essa aí é complicada. Você tem que, nós fisioterapeutas, nessa parte, porque nós não trabalhamos sozinhos, promover a analgesia, melhorar o condicionamento físico e a fadiga, aumentar a resistência muscular e melhorar a qualidade de vida. Só. O resto é psiquiatra, psicólogo, médico, professor de educação física, porque fibromialgia você não trata sozinho. Existe uma série de coisas, uma série de ideias, uma série de possibilidades. Aí, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Eu prefiro não arrumar confusão. Vamos fazer o nosso trabalho bem feito, que é a fibromialgia, essa parte. O que vier é lucro. Não sai falando mal dos outros, nem achando que não precisa dos outros. Precisa sim. Assim como o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o professor de educação física, o nutricionista, cuidador, a família tem que saber que é imprescindível a fisioterapia na fibromialgia. Aí nós temos recursos manuais, que é a cinesioterapia, faz condicionamento, alongamento, fortalecimento, hidrocinesioterapia, acupuntura, raquialgias, que promove a analgesia, diminui o processo inflamatório, relaxa a musculatura, promove a descompressão nervosa, previne. Aqui como? Você tem mobilização neural, você faz um trabalho muito bacana com isso, né? Reeducação postural, você vai trabalhar RPG, Pilates, GDS, cadeia muscular, tudo, sabe? Se vocês perceberem que nós temos tantos recursos para tratar, que é fácil ser fisioterapeuta. Vai estudando que você vai ter tanta ferramenta que é só ligar o ponto A no B, no C e vai embora. Termoterapia, aí você vai ter ultrassom, diatermia, né? Que são os calores mais profundos, ondas curtas, por exemplo, e ultrassom consegue ser calores profundos, o resto é superficial. Crioterapia na fase aguda, e tem outras formas de trabalhar, infinitas e contraditórias. Eletroterapia, estimulação neuromuscular, que é o TNS, e aí que você tem o TENS, você tem o FES, a brincadeira vai indo, e laser, que é outra ferramenta muito interessante, né? Estudem, pensem nisso. A cinésio, show de bola, alongamento e fortalecimento, parte postural, recursos manuais.
que aqui nós estamos chamando de mobilização articular, mobilização neural, massoterapia, e não é só isso, tá? É tudo. Eu sou um terapeuta manual clássico, né? Hidrocinese-terapia, pilates clínico e tudo mais. Consigo estar envolvido em todas as patologias, em todas as áreas, com a terapia manual. E promovo quase todo o benefício que as outras terapêuticas promovem. Então, eu sempre acrescento e consigo um ótimo trabalho. E é lógico, você quer colocar um equipamento, um recurso, tenha conhecimento para isso. Espondilite anquilosante é uma doença chata, né? Complicada, tem vários, é normal. E vai ter um capítulo à parte para falar disso em breve, na parte prática. Promover a analgesia, controlar o processo inflamatório, estacionar a progressão da doença, manter a mobilidade das articulações acometidas, manter uma postura ereta, manter padrão respiratório, reeducação respiratória e expansibilidade. Para você ver, tudo isso na terapia manual e a terapia no idoso, que vai ter um problema desse. Se no jovem já é difícil, e esse jovem que tem esse problema vai ficar idoso, então você vai ter que tratar isso. Usar a termoterapia também, as mesmas coisas que nós já nos repetimos. A artrite reumatoide também usa os mesmos critérios, controlar o processo inflamatório, edema, deformidades, manter o trofismo, prevenir contraturas e prescrever órteses. Esse prescrever órteses aí é um capítulo à parte, né? Vamos primeiro tratar bem e depois prescrever a órtese como um complemento. Ainda hoje nós temos essa possibilidade, nessa matéria, estamos sendo autorizados, mas tem que estudar muito, tem que estar preparado para isso. Porque você pode cometer um equívoco de prescrever uma órtese no momento inadequado da terapia, ou prescrever uma coisa, e como utilizar o dia a dia também é outro, né? A termoterapia, a hidroterapia. E as órteses de tornozelo e pé, que sim, né? Que aí você tem outros problemas. A área de atuação na fisioterapia, nessas áreas, ambulatório, clínico, hospital. E quanto mais complexo a coisa, é lógico que você vai para outras áreas, né? Você tem um idoso com um câncer ou com um HIV positivo, ele vai para o Emílio Ribas, ou para o IBCC, ou Complexo Hospital do Câncer, Antônio Prudente, assim vai. Aqui é só um pequeno resumo do que nós tem a fisioterapia e neurologia também na atenção secundária, inclusive no idoso. E restaurar funções e as mesmas áreas e os mesmos. Olha só, o mesmo objetivo. Então, você vai tratar em neuro, é o mesmo objetivo que você vai tratar em idoso, que tem problema de neuro. A espondilite, osteoartrose, que é essa doença que todo mundo fala, repete isso aqui. Você tem que melhorar o desempenho da função da articulação, fazer a musculatura proteger. Uma boa musculatura forte, ela protege uma articulação. Então, você vai ter que trabalhar isso. Mas como desenvolver uma musculatura se a articulação está dolorida e machucada? Pois é difícil, mas é por aí o caminho. Prevenir contraturas e deformidades e prescrever as órteses. E aqui também usar as técnicas da artrite reumatoide. Neuropediatria, que foi o começo também do sistema desse tópico, nós estamos 2.3, então 2.1, 2.2, fisioterapia na atenção secundária. Aí eu fiz um pequeno resumo aqui do que nós tem nesse tópico aí, da atenção secundária. Então, você tem na neuropediatria o sistema musculoesquelético, neurológico, as patologias mais comuns, PC, hidro, micro, espinha bífida e encefalopatias. O trabalho dermofuncional, por exemplo, tratamento de queimados, e da mulher a parte urinológica. E ortopedia e as patologias congênitas, torcicolo congênito, pé torto congênito, escoliose. As bursites e tendinites,
nós temos em todos esses processos, tanto no idoso, na criança, no adulto, na parte neurológica, na parte ortopédica. Você vai sempre ter essa visão aí de tratamento. A reumatologia também você tem não só as doenças de consultório, mas você vai ver que você tem a parte respiratória, tem a parte de drenagem postural. Então, você está falando de coronavírus, isso vai tratar da mesma forma. O ciclo ativo de respiração e padrões respiratórios, expansividade pulmonar, na parte de respiratórios. Isso. Aqui eu separei. Desculpa o equívoco. E câncer e tumores, na parte oncológica, né? Conforme as disfunções do paciente. E você vai sempre promover a analgesia desse paciente. E tratar as disfunções. Esses tumores, essas disfunções do paciente, você também vai tratar as disfunções motoras respiratórias. Uma pessoa que tem câncer, e ela pode ter esse problema, independente de aonde é o câncer e como ela está hoje. Você está na atenção secundária, ela pode estar hospitalizada, você tem que tratá-la. Ou pode estar acamada, ou em casa, ou numa instituição, né? Não necessariamente no hospital. Aí você tem a fisioterapia neonatal, que também na secundária tem o objetivo de prevenir e alterar as alterações causadas pela internação. O assistente ao neonato, ele nasceu, foi prematuro. Ele pode não ter nenhuma doença, mas tem a questão da prematuridade e a questão que está internado para poder ganhar peso. Então você vai manter e vai cuidar disso para manter o padrão respiratório dele normal. Não necessariamente uma patologia grave, alguma coisa. Então, essa é mais ou menos a nossa atuação da fisioterapia, né? Na atenção secundária. Aqui eu coloquei o título de na saúde do idoso, mas esse tópico aí começa com a criança e o adulto, o neonatal, a neuropediatria, e vai passando pelo adulto e vem para o idoso. Aqui é um exemplo que eu trouxe, recurso fisioterapêutico na gonartrose da atenção secundária, né? Aí um paciente de 67 anos, há 7 anos tem gonartrose bilateral, fase crônica tendo realizado tratamentos fisioterapêuticos. A avaliação do profissional, aplicou a escala de EVA, você vê o score deu 2, palpação, problemas da força muscular 3, quadríceps isquiotibiais com limitação, etc. Tal. Quais os recursos poderiam ser utilizados na hidrocinesioterapia? É lógico que você vai usar a hidro, né? E vai ter que tomar cuidado, porque, por exemplo, o paciente pode ter marca-passo na hidro. Você vai usar problemas, vou usar crioterapia, mas e se ele tiver problemas, doenças vasculares periféricas isquêmicas? Já não pode usar, ou trombose. Então, para você ver que a regra do bolo nunca é aplicada. Você aprendeu lá nos slides o que é. Na hora de praticar, você vai ter que analisar cada caso. Na cinesioterapia é indicada a promoção de equilíbrio, alongamento, fortalecimento. Tudo isso é maravilhoso.
Mas será que ele está apto a fazer isso? Você está com muita dor, você não consegue fazer nada disso, ele vai voltar para a analgesia. Como? Com a termoterapia, ou com crio, ou com o eletro, para depois passar, né? Então, a hidrocinesioterapia pode ser utilizada exercícios de aquecimento, alongamento, resistência, uma série de coisas. Cadeia aberta ou fechada, exercício de propriocepção. E no solo também, quer dizer, importante, fisiologia, olhar para a pessoa, saber como funciona o corpo, cada ação tem uma reação. Vamos lá para os nossos itens aqui, né? Temos observado que pessoas com mais de 60 anos têm passado na nossa frente, porque tem a prioridade na fila, supermercado, bancos, ônibus, etc., né? Isso está se tornando uma rotina em nosso país. Tanto é que se você às vezes vai olhar para a fila do idoso está maior que a fila do não idoso, né? Às vezes o idoso quer mudar de fila. Infelizmente, ainda é desrespeitoso o direito dos idosos de ter prioridade em assistência e serviços e outras garantias. Porém, hoje é amplamente conhecido esses direitos, principalmente depois do Estatuto do Idoso, que completa 15 anos de vigência, né? Criado pela lei tal, número tal, o Brasil tem 15 milhões de idosos e vai aumentando rapidamente. Princípios da proteção integral e da prioridade absoluta das pessoas idosas, regulando os direitos específicos para essa população. Analise a sentença abaixo e assinale a alternativa correta sobre o Estatuto do Idoso. Ai, ai. É uma lei orgânica do Estado brasileiro destinada a regulamentar os direitos assessorados às pessoas com idade inferior a 60 anos. Opa! Como é que é? Inferior a 60 anos? Ah, não. Estou fora. Tem alguma coisa errada nisso. Vamos procurar outra coisa. Já sabemos que a letra A está errada, né? B. É uma lei orgânica do Estado brasileiro destinada a regulamentar os direitos assegurados a pessoas com idade superior a 75 anos. Opa, também está errado. Não é essa a idade. Letra C é uma lei orgânica do Estado brasileiro destinada a regulamentar os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior. Opa! 60 anos. Aí, farroupilha. Letra C. Vamos ver a D por desencargo de consciência. Vigente desde janeiro de 2004, consolida-se como instrumento poderoso de defesa da cidadania com idade superior a 65 anos, promovendo uma parcial proteção jurídica. Não, não é 65 anos. O Estatuto do Idoso, na letra E, aborda garantias prioritárias aos idosos, até aspectos relativos a transporte, passando pelos direitos à liberdade, à respeitabilidade e à vida, não contemplando direitos à saúde. Peraí, como é que pode, né? Um estatuto que não contempla direitos à saúde. Então, está errado. Ou seja, faça valer a pena. Item 2.3, questão 1, alternativa correta, alternativa C. Questão 2. Ao lidarmos com a população idosa, muitos termos podem ser utilizados, porém, não sabemos a distinção entre eles, usando-os por vezes erroneamente. Sim. Normalmente, vemos essa população sendo referida como senis, com relação à área de estudo e tratamento, referindo-nos à geriatria.
Para entender melhor essas nomenclaturas, complete as lacunas. A, pontinhos, objetiva a promoção da saúde, realizando um trabalho de prevenção e tratamento de doenças. Ponto. Já a, pontinhos, é o ramo que, dedicado aos estudos dos diversos aspectos do envelhecimento, sendo um ramo multidisciplinar e que, além da saúde, preocupa-se com os aspectos sociais. Interessante. A, pontinhos, abrange todas as alterações das quais o corpo passa e são decorrentes do processo fisiológico, que não caracterizam doenças e são comuns em todos os elementos da, da mesma espécie com variações biológicas. Ok? Já a, pontinhos, pode ser definida como condições que acometem o indivíduo no decorrer da vida, baseados nos mecanismos fisiopatológicos. As alternativas que nós temos é a geriatria objetiva a promoção da saúde no tratamento da prevenção das doenças. A gerontologia é o ramo dedicado ao estudo dos diversos aspectos do envelhecimento, sendo um ramo multidisciplinar que, além da saúde, preocupa-se com os aspectos sociais. Verdade. A senescência abrange todas as alterações pelas quais o corpo passa e são decorrentes do processo fisiológico. Não caracteriza doenças. Oh, perfeito. Já a senilidade pode ser definida como condições que acometem o indivíduo, né, no decorrer da vida baseada nos mecanismos fisiopatológicos. Olha a palavra, patológicos. Então, a resposta certa já matamos aqui. A letra A é geriatria, gerontologia, senescência e senilidade. A terceira questão, ela já vai falar de o popular reumatismo, né? Doenças reumáticas, doenças autoimunes, etc. Tal. É um termo errôneo, que não consegue expressar nenhuma patologia específica. Isso é verdade, fica muito simplório. Visto que doenças reumatológicas, a famosa DR, né? Também conhecidas como doenças reumáticas, abrange grande quantidade de patologias. E põe grande nisso, viu? Todo dia você descobre uma. Possuindo em comum o comprometimento do sistema músculo-esquelético. Contudo, apresentam quadros clínicos distintos. As doenças reumáticas são assistidas pelo profissional fisioterapeuta. Oba, é nóis! E são classificadas como doenças autoimunes, degenerativas, infecciosas, metabólicas e reumatismos de partes moles. Sobre a doença reumática, né, e sua classificação, associe a coluna da esquerda, que é a classificação, com a coluna da direita, que é a patologia, e a relação proposta entre elas. Opa, então está aqui no quadrinho. Nossa, pronto.
Classificação. Item 1. Doença autoimune. Então, vamos pensar. Osteoartrose autoimune? Não. Tendinite? Também não. Febre reumática? Artrite? Peraí. Gota, osteoporose? Lúpus sistêmico, artrite reumatoide, espondilose, né? Opa, tá com cara da 1CA4, viu? A quinto. Né? Tá com cara. Doença autoimune, 4. Patologias. Não. Doença autoimune, quinto, né? Número romano aqui, o quinto, lúpus. Doenças degenerativas. Opa. O que é uma doença degenerativa? Osteoartrose. Ose é degeneração. Então já matou. Né? Doenças metabólicas. Deixa eu ver aqui. Tendinite não é metabólica. Aí nós temos a opção aqui da febre reumática ou da gota osteoporose. A gota é uma metabólica. A osteoporose também, né? Tanto é que quem trata da osteoporose é a ginecologia, porque você na menopausa, que é um problema metabólico, que é... Opa, então é por aqui, né? Então, o item 3 com o item 4. Reumatismo de partes moles. Ih, caraca, o que é isso, né? Então, o que é uma parte mole, né? Uma tendinite, um tendão, uma bursite. Quando você vai fazer uma tomografia, você vê ossos. Para você ver as partes moles, você vê a ressonância, o disco intervertebral, o menisco, o tendão, a bursa, né? Então, reumatismo das partes moles, a 4 é o item 2. E sobrou doenças infecciosas. Aí fica fácil, né? Infecção bacteriana, febre. Então, é D3. Então, das opções aqui, eu acho que é essa D. 5, 2, 1, 3, 4, 4, 2 e 5, 3. Item correto, letra D. Ok? Ainda temos, por exemplo, se quiséssemos brincar com os outros itens lá atrás, a gente poderia até ver isso. Por exemplo, nós temos a... Por exemplo, no ponto 2.2, nós temos também essas questões.
vou aproveitar e vou passar o gabarito para vocês. O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, criado em 13 de julho de 90, tem como principal objetivo detalhar os direitos e deveres da criança e dos adolescentes. Pais, gestores públicos, profissionais de saúde, conselhos tutelares, estabelecendo punições para maus-tratos, políticas de atendimento e assistência, bem como medidas de proteção socioeducativa. Segundo o ECA, é considerado a criança ou cidadão que tem em até 12 e 18 anos, então, é a letra A, né? É de 12 até aqueles que entram 18 anos considerados adolescentes. Ok? A próxima aqui, várias são as áreas da fisioterapia que assistente que assistem criança e adolescente no nível de atenção secundária, nas áreas para as quais essa população é mais acometida, relacionada à fisioterapia motora e respiratória. Vamos destacar a fisioterapia oncológica, visto que o câncer infanto-juvenil é uma das causas de morte não acidentais mais comuns em crianças e adolescentes. Sobre as áreas da fisioterapia que assistem crianças e adolescentes, analisa a sentença colocando verdadeiro ou falso. Ok? Então, vamos lá. Na assistência à criança prematura, patologia limitante restrita ao leito, o fisioterapeuta terá que atuar nas complicações, como atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, úlceras de culpa, alteração do sistema musculoesquelético, atrofia muscular, contratura, osteoporose precoce, osteopenia e deformidades. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. A fisioterapia em reumatologia não assiste criança e adolescente, visto que o ciclo de vida não desenvolve as afecções, sendo restritas a atendimento secundário e terciário da adulto. Isso é uma mentira do cão, hein? Falso. Pô, isso é falso. Terceira, a fisioterapia respiratória em crianças e adolescentes está restrita ao ambiente hospitalar, atenção terciária, como acomedimento, atendimentos a neonato, lactantes, não havendo assistência a nível de atenção secundária. Eita, é outra mentira lascada, hein? Então é verdadeiro, falso, falso. Vamos ver a última. A indicação de assistência fisioterapêutica na oncologia são determinadas pelas disfunções causadas pela doença do paciente. Verdade. Assim, pelos tipos de tratamento adotado, como cirúrgico, rádio, químio, que pode apresentar disfunções ou sequelas. Perfeito. Então, aqui, vamos ver o que é. É um falso, um verdadeiro, dois falsos e um verdadeiro. Letra E. Ok? E vamos para a última aqui, a terceira. A especialização da fisionatal objetiva oferecer assistência tanto ao nível secundário e terciário, devendo o profissional atuar nessa área, ter uma visão global do atendimento a paciente ambulatorial e hospitalar. Após a internação, ele vai para casa, a serviços especializados, né, que possam ser assistidos na atenção secundária. Sobre a assistência ao neonato na atenção secundária, assinala as secções em relação à proposta entre elas. 1. O tratamento da fisioterapia neonatal na atenção secundária conta apenas com assistência específica na área respiratória, sendo que o segmento desses neonatos inclui avaliação, manobras de obstrução, vias aéreas superiores, higiene crônica, inaloterapia, aspirações e secreções. Porque a área motora assiste o neonato na atenção secundária, devendo a assistência fisioterapêutica ser indicada após essa fase, em lactantes, objetivando prevenir e atenuar alterações neurológicas, normalização e estabilização de padrões motores, como tônus, trofismo, e estimular e acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor. Tá estranho. As duas coisas estão erradas, né? O tratamento não é apenas, e não é só isso. Você não vai fazer um neonatal apenas respiratório e apenas essas manobras. E assim como a área motora, não vai ser só no secundário. Então, as duas estão erradas.
Por quê? O tratamento da fisioterapia neonatal conta com assistência respiratória e motora. Então, você quer prevenir também a parte respiratória e também os problemas para normalizar os padrões de recém-nascido, tônus, etc. E o próprio desenvolvimento, ele pode ter reflexos exacerbados, pode ter problemas, as doenças congênitas, uma série de coisas. Quer dizer, vai fazer uma avaliação. De um modo geral, os pacientes caminhados para o serviço de atendimento secundário são provenientes da UTI neonatal e berçário, né? Essas crianças incluem um monte de alterações e de avaliações. Então, essas duas estão erradas. Letra E. Ok? E para terminar, eu vou falar também, vamos já responder a questão 2.1. Um dos objetivos da atuação do fisioterapeuta, tanto na área neurológica adulto como neuropediatra, é a adequação do tônus. Tá. Visto tanto as lesões do sistema nervoso central como do sistema nervoso periférico, levar à alteração do tônus do paciente, seja como hipertonia, traduzida por espasticidade ou rigidez, ou hipotonia. Sobre a fase, nos casos das lesões dos neurônios motores inferiores afetam o sistema nervoso periférico, o profissional fisioterapeuta deverá ter como objetivo, na aplicação de seus recursos e técnicas. Bom, peraí, isso aí não está tão difícil assim. Você não vai querer aumentar a rigidez, a espasticidade. Diminuir a rigidez não é e técnicas não. Não tem técnicas de diminuir a rigidez. Aumentar a hipertonia? Não, você não quer aumentar a hipertonia. Diminuir a hipotonia? Sim, você quer diminuir a hipotonia. Promover a hiperreflexidade? Não, de jeito nenhum. Então, a hipotonia, que é a pessoa com tônus muito baixo, você tem que diminuir isso, né? Para que ele tenha, principalmente perifericamente. Então, as lesões que atingem o córtex motor e suas vias aferentes, motor superior, o NMS, poderá levar à alteração do tônus, ocasionando a hiper, que é a elástica, que é a espasticidade, ou a hipertonia plástica, que é a rigidez. E há casos que lesões também levam ao tônus diminuindo, né, que é a hipotonia. Ou quando não tem nada, a gente chama de flacidez. Lembrando que essas lesões do cerebelo, na fase aguda da lesão, por exemplo, nos casos de choque de medula, o AVC, e lesões dos neurônios motores inferiores do sistema nervoso cerebral, o paciente poderá apresentar sintomas como fraqueza muscular, paralisia, fasculações, hipotonia, hiperreflexia e atrofia. Então, nos casos de lesões inferiores, temos recursos e técnicas. O objetivo é diminuir a hipotonia, porque ele vai chegar nessa fase toda a hipotonia, né? É a fase inicial do AVC, por exemplo. O 2, sistema nervoso periférico, é dividido em autônomo e sistema somático, e simpático e parasimpático. A acupuntura e a mobilização neural são recursos que você... Eu não gosto dessa frase, mas tudo bem. Os recursos fisioterapêuticos. A acupuntura não é um recurso fisioterapêutico, é apenas um recurso que atuam nesse sistema. Sobre os componentes que constituem o sistema nervoso central, complete as lacunas. Então, é só sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é constituído por
Sistema nervoso central constituído por tantos pares de nervos cranianos. Opa, aqui são 12, não tem dúvida, né? Eu sei porque é 12 meses, 12 apóstolos, 12 pares de nervos cranianos. E pelas raízes espinhais anterior e posterior dos nervos raquidianos. Opa, as raízes são 31. Lembra? 33 vértebras, 31 raízes. Os neurônios sensitivos ou o que não é sensitivo só pode ser o quê? Sensitivo é sensação, né? Então, eu gosto muito disso. Você sente, então, ou aferente, né? Vão conduzir as informações, eles vão, né? Vai, aferente vai, eferente vem. Eu guardei dessa forma. Os neurônios sensitivos ou aferente vão conduzir as informações através dos receptores sensitivos situados na pele, músculos, articulações. Já os neurônios motores ou eferentes controlam os órgãos efetores, como glândulas, endócrinas, etc., fibras musculares. Então, a alternativa aqui correta é 1281, é a B. Aqui no caso é a B. E por último, a questão do dia, não menos importante, o tratamento fisioterapêutico neurológico visa assistência ao indivíduo como um todo, buscando restaurar funções tais como mobilidade, equilíbrio, força, coordenação e principalmente readaptar o indivíduo no ambiente domiciliar, reinseri-lo no convívio social. Perfeito. Sobre o atendimento fisioterapêutico em neurologia e de pediatria, assinar as sentenças, alternativa correta. Assistência fisioterapêutica secundária em neurologia prestada em hospitais, leitos, exemplo do pós na fase aguda. Não, não é só no leito, não só na UTI, não só na fase aguda. Está errado. São objetivos de atendimento em neurologia, tanto adulto como infantil, a hipertrofia, hipotonia muscular, endurance e resistência. Não, tem muito mais outros objetivos. Caso o paciente em assistência fisioterapêutica necessite da prescrição de prótese e órtese como auxílio do seu manejo, só pode ser encaminhado a um especialista dessa área, como terapeuta ocupacional. Não, está errado. O fisioterapeuta faz isso. Então está errado, não é nenhuma dessas. D. A fisioterapia neuropediátrica assiste de modo geral patologias como AVC, doença de Parkinson, de Alzheimer, ELA, esclerose múltipla, facial e periférica, polidepatias. Opa, com certeza. Isso nós fazemos. A D está certa. A E, sobre os encargos de consciência. A hidroterapia é um recurso indicado na neuropediatria, proporcionando à criança ambiente lúdico, diferenciado, favorecendo a realização de diversos manuseios, sendo que suas técnicas e seus princípios auxiliam o tratamento de diversas patologias, estimulando o desenvolvimento neuromuscular, as reações de equilíbrio, coordenação e até benefícios psicológicos. Opa, peraí. Aí está certa. Então, deixa eu voltar aqui para ver se a D está errada. A fisioterapia assiste... Ah, tá, lógico, né? A neuropediatria não vai cuidar de Alzheimer, vascular, esclerose, isso aqui é adulto, comer bola. Correto é alternativa E, perfeito. É isso. Então, nós já temos no tópico 2 da nossa disciplina, que é fundamentos da prática na atenção secundária e terciária, e que infelizmente nós pegamos esse fisioterapia na atenção secundária 1. Então tem todas essas patologias que nós verificamos aí, tá? Então nós cuidamos do idoso, nós cuidamos da neurologia, e é isso. Pediatria. E foi assim, lamentavelmente tivemos um problema muito sério de gerar o link
Não sei exatamente o que aconteceu, vou descobrir. Eu tive que refazer todo o processo. Eu refiz um novo link, eu fiz uma nova coisa. Então, eu peço desculpas para vocês, mas consegui. Essa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponibilizada. E aí eu vou falar com o Samuel, se houver possibilidade de data, nós vamos tentar fazer essa aula de novo. Se não, eu vou verificar isso depois. Ok? Agradeço a atenção do Diego, que esteve aí presente esse tempo todo e auxiliando. E me coloco à disposição aí para a gente fazer o nosso gráfico, né? O nosso grupo. E esse grupo vai ser montado e eu vou jogar tudo para o grupo do Zap, o link, alguma coisa para ter o plano B quando der um problema de sistema. Tá certo, Diego? Beleza, professor. Então tá bom. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração. E a gente vai se falando aí no decorrer dos dias. Tá bom? Beleza. Vou Um montar grande o grupo. abraço e. Ok, então. Então eu encerro para agora a aula, ok? Obrigado. Beleza.